Segundo Samuel, capítulo 21. Fome em Israel por Saul ter matado os gibeonitas. Davi permite que enforquem 7 descendentes de Saul. E no dia de Davi, houve uma fome de 3 anos, ano após ano. E Davi consultou a face do Senhor, e o Senhor lhe respondeu: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou matá-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Com que farei eu expiação para que abençoes a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é para receber prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos que mates pessoa alguma em Israel. E disse ele: o que disserdes, isto farei em vosso benefício. E disseram eles ao rei: o homem que nos consumiu e planejou contra nós, para que fôssemos destruídos, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos entreguem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, que foi o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, os quais ela tinha dado à luz para Saul, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Mical, filha de Saul, aos quais ela tinha criado, para Adriel, filho de Basilai, Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte diante da face do Senhor. Assim caíram estes 7, todos estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de tecido de saco de cilício, e o estendeu para si mesma sobre uma rocha saliente, desde o princípio da ceifa até que a água caiu sobre eles desde o céu. E ela não deixou as aves do ar pousarem sobre eles de dia, nem os animais do campo se aproximarem de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e trouxe os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, desde os homens possuidores de Jabe-Gileade, os quais os tinham furtado desde a rua de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus tinham ferido a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos daqueles que haviam sido enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Cis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disto, Deus se aplacou para com a terra. 4 vitórias contra 4 gigantes filisteus, filho do gigante de Gate. E novamente os filisteus fizeram guerra contra Israel, e Davi desceu, e com ele os seus servos, e pelejaram contra os filisteus. E Davi ficou fraco, exausto. E Isbi-Benob, que era dos filhos de Rafa, o gigante, o peso de cuja lança era de 300 ciclos de bronze, e que estava cingido com uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que tu não apagues a lâmpada de Israel. E depois disto, aconteceu que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, mortamente feriu Asaf, que era dos filhos do gigante Refaimnita. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elhanã, filho de Jare-Oregim,
um belemita, mortamente feriu o irmão de Golias, o giteu, de cuja lança era a haste como eixo de Teá de Tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6 dedos, 24 dedos em um número total. E também este nascera do gigante Refainita. E insultava, desafiava Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, mortalmente o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante Refainita em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Segundo Samuel, capítulo 22, Cântico de Davi em ação de graças ao Senhor. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar fortificado e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. Ele é o meu escudo e a força da minha salvação, a minha torre de defesa e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. Ao Senhor, digno de louvor, invocarei. Assim serei salvo de meus inimigos. Quando as ondas de morte me cercaram ao redor, as torrentes dos homens de Belial me puseram em terror. Cordas, espasmo de dores do Sheol me circundaram. Laços de morte chegam antes e adiante de mim. Estando eu em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Desde o seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu grito de aflição chegou dentro dos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Para fora das suas narinas subiu fumaça, e para fora da sua boca saiu fogo que devorava. Carvões foram incendiados por este fogo. Ele abaixou os céus também e desceu, e escuridão havia debaixo de seus pés. E ele montou sobre um querubim e voou, e foi visto sob as asas do vento. E por alta tenda redonda pôs espessa escuridão ao redor de si, escuridão de águas densas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo foram acesas. O Senhor trovejou desde o céu, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas, e os dissipou, raios, e os derrotou em batalha. E apareceram os leitos dos canais do mar, e os fundamentos do mundo foram desnudados. Pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Desde o alto ele enviou, e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Chego antes e adiante de mim no dia da minha calamidade. Porém o Senhor se fez o meu esteio de sustentação. E tirou-me para dentro de um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, tem ele me retribuído. Porque tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. E estive sem culpa diante dele, e guardei-me da minha iniquidade. Por isso me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o misericordioso te revelas misericordioso, com o homem íntegro te revelas perfeito. Para com o puro te mostras puro, mas para com o perverso te mostras avesso. E salvas o povo afligido, mas teus olhos são contra os altivos, para que tu os tornes abaixados. Porque tu, ó Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Porque contigo passo através do meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto o muro. Quanto a Deus, seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Pois quem é Deus, exceto o Senhor? E quem é o rochedo, exceto o nosso Deus?
Deus é a minha fortaleza e a minha força. E ele torna desembaraçado o meu caminho, fazendo-o perfeito. Faz ele os meus pés como os pés traseiros das coças, e me faz estar firme sobre os meus lugares altos. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de aço se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os destruí, e nunca me voltei para trás até que eu os tivesse consumido. E os consumi, e os atravessei de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque tu me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim. E tu me deste o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém não havia ninguém para os salvar. Sim, olharam para o Senhor, porém ele não lhes respondeu. Então os moí, como o pó da terra, como a lama das ruas, os pulverizei e os espalhei para longe. Tu também me livraste das contendas do meu povo. Guardaste-me para ser eu cabeça dos gentios. O povo que eu não conhecia me servirá. Os filhos de estrangeiros se agacham submissos diante de mim. Tão logo ouçam a minha voz, darão ouvidos obedientes a mim. Os filhos de estrangeiros desvanecerão, e espavoridos sairão dos seus lugares fechados. Vive o Senhor, e bendito seja o meu grande rochedo, e exaltado seja Deus, o grande rochedo da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança, e faz prostrar os povos debaixo de mim, e o que me tira de entre os meus inimigos, e tu me ergues para o alto, acima daqueles que contra mim se levantam, do homem violento, me tens livrado. Por isso, ó Senhor, entre os gentios, eu renderei graças a ti e salmodiarei ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de misericórdia para com o seu ungido, para com Davi, e para com a sua semente para todo sempre. Segundo Samuel, capítulo 23, últimas palavras de Davi. Deus estabeleceu comigo um pacto para sempre. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi erguido na altura, o ungido do Deus de Jacó, e o doce salmista de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, o grande rochedo de Israel, falou a mim. Aquele que governa sobre os homens tem que ser justo, governando no temor de Deus. E ele será como a luz da manhã, quando ergue-se o sol da manhã, sem nuvens. Quando pelo seu resplendor, depois da chuva, a terra-grama brota para fora da terra. Ainda que a minha casa não venha a ser tal para com Deus, contudo ele estabeleceu comigo um pacto que dura para sempre, que em tudo será bem ordenada e guardada, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ele ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos eles como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tomados com a mão. Mas o homem, para os tocar, se armará de ferro e de haste de uma lança, e a fogo os serão totalmente queimados no lugar deles mesmos. 37 valentes de Davi, inclusive os 3 que lhe trouxeram água de Belém, tomada pelos inimigos. Estes são os nomes dos homens poderosos que Davi teve: Josebe-Basebete, o Taquemonita, principal entre os capitães. O mesmo era Adino, o Esnita, que levantou sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, um entre os 3 homens valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja.
E quando os homens de Israel se retiraram, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou uma grande vitória de livramento, e o povo voltou para seguir atrás dele, somente para tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em uma tropa, onde havia um espaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se postou no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e mortalmente feriu os filisteus, e o Senhor ali efetuou uma grande vitória de livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram e, no tempo da ceifa, foram a Davi, à caverna de Adulão, e a tropa dos filisteus tinham armado suas tendas no vale de Refaim. Davi estava então em um lugar fortificado, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E Davi grandemente desejou e disse: quem me dera, se alguém pudesse me dar a beber da água proveniente da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 homens poderosos romperam através do arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a carregaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas a derramou diante da face do Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, que eu faça tal coisa. Não é isto o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que ele não a quis beber. Estas coisas fizeram aqueles 3 homens poderosos. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe entre 3, e este alçou a sua lança contra 300, e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre de entre estes 3? Portanto, tornou-se o cabeça deles, porém, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este mortalmente feriu 2 homens semelhantes a leão de Moabe. Também desceu ele e feriu um leão no meio de um fosso no tempo da neve. Também este mortalmente feriu um egípcio, homem de enorme aparência. E na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança para fora da mão do egípcio e o matou com a própria lança dele. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 poderosos homens. Dentre os 30 ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, Elhanã, filho de Dodó, de Belém. Samá, Herodita, Elica, Arodita, Relés, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoita, Abiezer, Anatotita, Medunai, Russatita, Zalmon Aoita, Maaraí, Netofatita, Elebe, filho de Baná, Netofatita, Itaí, filho de Ribaí, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Hildaí dos ribeiros de Gaás, Abi Albon, Arbatita, Asmavete Barumita, Eliaba, Saalbonita, os filhos de Jazem, Jonatas, Samã, Ararita, Aiaião, filho de Sará, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de Macatita, Eliam, filho de Aitofel, Gilonita, Esraí, Carmelita, Paraí, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Trita, Garebe e Trita, Urias Eteu, 37 ao todo. Segundo Samuel, capítulo 24, numeração do povo, o palavra eterno, traz castigo. Davi escolhe sua punição e sacrifica onde será o templo. E a ira do Senhor tornou a se acender contra Israel, e um adversário incitou Davi a dizer contra eles: vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, o comandante do seu exército:
o qual estava consigo. Corre de uma para outra parte de todas as tribos de Israel, desde Dan até Beceba. Enumera o povo para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes, tanto quanto agora é. E os olhos do meu senhor, o rei, vejam isto. Mas por que tem prazer o meu senhor, o rei, neste negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. E cruzaram o Jordão e armaram suas tendas em Arroé, à direita da cidade que está no meio do vale do rio de Gade, em direção a Jazer. E chegaram a Gileade e a terra de Tatim-Hodsi. Também foram até Dan-Jaã e ao redor de Sidom. E foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananitas. E saíram para o lado do sul de Judá a Beceba. Assim correram de uma para outra parte de toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração de Davi o golpeou, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, rogo-te, tira para longe a penalidade pela pecaminosidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi ao alvorecer, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai, dize tu a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe tu uma delas, para que eu faça isso a ti. Foi, pois, Gade a Davi, e lhe contou, e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou queres tu que, por 3 meses, fujas diante de teus inimigos, enquanto eles te perseguem? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Considera agora, e vê que resposta hei de fazer voltar àquele que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Que caiamos nós para dentro das mãos do Senhor, porque grandes são as suas misericórdias, mas que eu não caia para dentro de mão de homem. Então enviou o Senhor a peste sobre Israel, desde o alvorecer até ao tempo determinado, e desde Dan até Beceba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém, para destruir, o Senhor se compadeceu e abrandou aquela punição através de calamidade. E disse ele ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, detém agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jabuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas, que fizeram elas? Rogo-te, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que o rei e os seus servos vinham em sua direção. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei, com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o meu senhor, o rei, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti a tua ira, a fim de sobre ela edificar um altar ao Senhor, para que esta mortandade seja removida de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Que o meu senhor, o rei, receba a ira e faça subir em oferta o que bom parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e para a lenha, eis aí os instrumentos de debulhar moendo, e os outros utensílios dos bois. Tudo isto deu Araúna, como um rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: Que o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas seguramente por preço justo a ti comprarei. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos
que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E ali edificou Davi um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e oferta de paz. Assim o Senhor foi aplacado para com a terra e foi removida aquela praga de sobre Israel.